Neemias, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 da palavra do Senhor. Muito bem, diz assim na palavra do Senhor. Estas são as palavras de Neemias, hijos de Jacalías, em el mês de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, ¿no? Uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destejo y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia estão enfrentando uma grande calamidade e humilhação. A muralha de Jerusalém sigue derribada, com suas portas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me sentei a llorar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré a Dios del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y terrible, temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamentos. Te suplico que me preste atención, que fijes tus ojos en este servo tuyo, que de dia e de noite ora em favor de tu pueblo Israel. Confesso que los israelitas, entre los quais estamos incluído mi família e eu, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido e nos hemos corrompido muito. Hemos desobedecido los mandamentos, estatutos e leis que tu mesmo deste a tu servo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu servo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí, obedecem e ponem em prática mis mandamentos, aunque haya sido llevados a lugares mais apartados del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus servos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escute nuestra oración, pois somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido de que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. Amém. Cerre seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, te alabamos e te damos graças por tu presença em este lugar. E por estarmos aqui reunidos delante este banquete espiritual. Eu te pido uma vez mais, Senhor, que abra as ventanas de los cielos sobre este lugar, que tome mis lábios, mi mente, mi coração, estemos cautivos à la administração de tu palavra e el Senhor pueda hablar de maneira sobrenatural sobre cada coração, em el nombre de Jesus. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Pamela, me passa este mando que está sobre mi Bíblia. Me olvidei, por favor, lo necessito. Hoy nosotros, pode poner, por favor, Lupe, la guia aqui na pantalla. Hoy eu quero trazer uma palavra para vosotros que hace parte de uma série de predicações, ¿no? E a série se chama Tempo de Edificar. Claro que está embasado em el texto que acabamos de ler, que é o texto, la mía não cambiei, pero eu vou aqui mirando com vosotros, não? Que é o texto que nós acabamos de ler. E o Senhor puso um tema em mim para compartilhar com vosotros. E o tema é este, não? A importância e o poder de uma visão dada
por Dios. ¿Será que nosotros podemos repetir todos juntos? La importancia y el poder de una visión dada por Dios. Ahora solo vosotros. 1, 2, 3. La. Hay un texto de la Biblia que está, no necesita poner allí, que está en Proverbios 29, 18, que dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y una visión dada por Dios es poderosa. Puede generar cosas milagrosas. ¿Por qué? Porque la visión nos mantiene enfocados en el camino. Y es claro que estoy hablando de visión en el mundo espiritual, pero puedo hacer una analogía con la visión física. Y acerca de este tema, yo tengo bastante conocimiento, porque como veo muy poco, entonces estudié muchísimo acerca de la visión. Y yo sé que la visión nos mantiene enfocado en el camino. Además, la visión funciona como un faro, ¿no? En medio a las tormentas, ¿no? Ela, claro que no evita, no elimina las tormentas, pero nos da una dirección clara. La visión da dirección. Quien no tiene visión se queda perdido. Pero cuando tenemos una visión, las cosas son claras, ¿no? Además, la visión nos da fuerza para cumplir el propósito. Porque quando começamos a estar débiles, nos recordamos de la visión que Dios nos ha dado. Isso renueva nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros receberam uma visão, um propósito, uma promessa del Senhor? E às vezes há momentos que nos sentimos desanimados e perdidos. Pero quando recordamos de la promessa, quando nos recordamos de la visión, nosotros cobramos fuerza. ¿Cuántos recordam de José? José del Egipto, ¿no? ¿Recuerdan de José? ¿Sí? Mira, José fue echado por sus hermanos en la cueva, fue vendido como esclavo, fue caluniado, fue a la cárcel de forma injusta, pero Dios había le dado una visión. Dios había le dado una visión en sueños. Y seguramente esto fue suficiente para mantener José en el propósito. Yo no sé en qué fase tú estás hoy, como tú estás hoy, dónde está hoy, pero mire para la visión que Dios te ha dado. Mire para la promesa. La circunstancia no podrá detener quien está bajo una visión. ¿Vale? Porque às vezes, imagina José, voy te poner para gobernar, incluso gobernar sobre sus famílias, e em la cárcel. Governar sobre aqueles que me echaram, que me venderam, que me traicionaram. Se não há uma visão clara, nós outros desanimamos em meio ao processo. Sempre digo que o Senhor nos revela a promessa, pero não nos conta o processo. Porque se o Senhor disse a José, tu serás governador, pero antes de ser governador, será vendido, será traicionado, não, envia um de mis hermanos, não? Mejor. Pero quem está bajo uma visão, quem está bajo a uma visão, vive bajo um propósito do Senhor. Quantos aún estão vivos? Digam amém. Además, la visão te protege de desviarte, ¿no? Para outros caminhos. Porque las propuestas são muitas. Las tentaciones, las distrações são muitas. Pero quando há uma visão clara, nós outros não nos desviamos. Hasta porque quem tem uma visão não é movido por oportunidades, e sim por um propósito. Vou repetir. Quem tem uma visão clara do Senhor não é movido por oportunidades, sim por propósito. Você necessita ter um propósito, porque senão qualquer oportunidade que pareça melhor te quitará del propósito. Pero quando há uma visão clara, não somos movidos por oportunidades. Además, se estamos bajo uma visão, não somos distraídos por las críticas. Por las críticas. A gente sempre irá te criticar, ¿ok? Sempre habrá. Porque existem aqueles que trabalham e aqueles que seu trabalho é criticar. Hace parte, ¿no? Mira, se o pastor
é muito pentecostal, diz, pastor, hace muito ruído, não necessita gritar, porque Deus não está sordo. Não é assim? Pero se ele é tranquilo, diz, Deus casi duerme na predicação, muito tranquilito. ¿No? Independente da maneira que eu predique, sempre vão haver aqueles que vão encontrar alguma forma de dizer não está bem. ¿Vale? Se tu se veste de maneira elegante, vão dizer, para que isso? Não é necessário? Está indo a um desfile de moda? Pero se tu se veste de maneira sencilla, vão dizer, tampouco necessita sair com el pijama por la calle, não? Que ponerse uma roupita um pouco melhor. Então, a gente sempre encontrará uma maneira de criticar, porque há pessoas que se dedicam a isso. ¿No? Pero quando temos um propósito claro, as críticas não podem distrair-te. ¿No? Quando temos uma visão clara, não abandonamos a missão por el cansaço. Às vezes cansa, hermanos. Às vezes cansa. Você pensa que fazer as coisas de Deus também não cansa, não? Pero se há uma visão clara, não abandonamos a missão. ¿Por quê? Porque estamos sendo guiados por uma visão e não por la circunstância del momento. Não cambia de direção por pressão externa. Quantos já tentaram cambiar a você? Diga, não, você é distinto. Tu eres assim, tu eres assado. São pressões externas que querem que você seja o que não é. Lo que hagas, lo que não tem ganas de fazer. Pero quando estamos bajo uma visão, não somos movidos por pressões externas. Há uma visão. Eu, quando comecei a pastorear, alguns anos atrás, claro que era muita a pressão para que eu hiciera as coisas de la maneira que alguém creía que tinha que fazer. Eu já fui assim. Eu mirava meu pastor trabalhando e dizia, ¿por que está sendo desta maneira? Se eu fora pastor, eu haria assim, eu haria assado. O pastor está sendo tudo mal, não? E um dia eu tomei a valentia de ir falar com ele. E disse assim, pastor, se eu fora pastor, eu haria assim, eu haria assado. O pastor, com muitíssima calma e sabedoria, me disse assim, dijo muito bem, el dia que tu fueras pastor. Então, el dia que tu fueras pastor, tu irás ter a oportunidade de pastorear segundo Deus te ha dado uma visão. Pero agora toca a mim. Então, você tem que submeter a uma visão. Eu saliria aí dizendo assim, pastor, amargo. Hoje el amargo sou eu. Porque hoje quem escuta a mesma coisa sou eu. Eu creio que se Deus te ha dado uma visão, Deus irá em el momento correto te dar a oportunidade de desarrollar uma visão. Pero mientras Deus não me ha dado esta oportunidade, eu decidi submeter a uma visão. E o que me hizo chegar onde cheguei é porque fui sumiso a uma visão. Porque duas visões é divisão. E o Senhor não tem pacto com divisão, não? Então, chegará o momento que cada um de nós podamos desarrollar a visão que Deus nos ha dado. Se você tem disciplina suficiente e humildade suficiente para submeter a uma visão, Deus te dará a oportunidade de desarrollar de forma integral aquilo que Deus puso em seu coração. Certifique, por favor, que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor. ¿Está vivo? Amém. É interessante que uma grande construção nunca empieza por los materiales, empieza por uma visão. Me gusta falar com os construtores aqui na igreja, porque eu estou falando com eles, eu quero uma sala assim, assim, eu vejo que na cabeça deles, eles já vão montando o desenho, não? Aí vai quedar assim, assim, assim. Não compramos os materiais, aún não estão aqui, tampouco temos o dinheiro para comprar, pero eles têm uma visão. Eu tenho dificuldade, às vezes, de ter esta visão de obra. Digo, explica melhor. Digo, haga um projeto, deburra. E ele não necessita deburrar, está muito sencillo, claro, sencillo para ti, que já tem a visão em la cabeça, não a visão. ¿Por quê, hermanos? Porque antes de los materiais, vem a visão. Por isso, todo líder necessita receber de Deus uma visão. E se não receber de Deus uma visão, estar submetido a uma visão, hasta que Deus lhe dê a oportunidade de desarrollar uma visão. Agora tu diz, vale, pastor, pero que tem que ver Neemias com o MSBN, ou com nós, ou com a igreja?
Bueno, quando nós miramos para o texto que acabamos de ler, Neemias tinha uma visão clara de lo que Deus queria que ele hiciera. A visão de Neemias estava clara, que era reedificar a cidade de Jerusalém. Não solamente edificar os muros de Jerusalém, era dar uma nova identidade a esta geração que estava perdida. Então, Neemias tinha uma visão clara de lo que Deus lhe havia dado. E nós aqui em Espanha, como igreja, temos uma visão clara acerca do que o Senhor quer que nós hacemos. Em outras palavras, me olvidei, eu tinha que passar isso daqui em algum momento. Em algum momento eu tinha que haver passado, mas não sei como é. Aqui está, agora estou, não? Vou me quedar com a mão. Então, Deus, assim como Deus ha dado a Neemias uma visão clara de lo que deveria ser, Deus nos ha dado uma visão muito clara. Por isso, nós temos uma meta, e a meta é levar o evangelho a todas as províncias de Espanha. Temos um propósito, que é alcançar o máximo de pessoas para Cristo, é restaurar a fé em esta nação. Agora, para cumprir esta visão, este propósito, o Senhor nos ha dado um plano maestro. O Senhor nos ha dado uma estratégia. Como nós haremos isso? Nós utilizaremos o mesmo método que a igreja primitiva em Hechos de los Apóstolos. Não vamos criar uma nova moda, não vamos criar um novo movimento. Vamos fazer o que os creyentes sempre fizeram ao largo de toda a Bíblia. Mira o que diz Hechos, capítulo 5 e versículo 42, que todos os dias, em el templo e em la casa, não cansavam de enseñar e predicar a Jesus Cristo. Não nos cansemos de ensinar e predicar a Jesucristo em las casas e em el templo e em las casas. Não necessitamos de uma nova moda del momento. La gente necessita de Cristo, porque Cristo é a salvação, é a puerta, é o caminho. O evangelho de Cristo é sencillo. O evangelho de Jesus Cristo é sencillo, pero é poderoso. Pastor, lo que hago? Predica a Jesus. Diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a puerta, Ele é a salvação. A gente necessita de Cristo, E nós não nos cansaremos de predicar, não cessaremos de predicar o evangelho em casas e em el templo, hasta que Espanha seja restaurado por el poder do evangelho. Era assim que a igreja fazia, se reunia em casa, em hogares, ia compartilhando o pão. Diz que eles adoravam com unidade e cada dia o Senhor añadia a la igreja. Sabe, quando predicamos a Cristo, a salvação é consequência. Não te preocupe. O Senhor enviará, o Senhor salvará, o Senhor levantará. Predica a Cristo. Predica a Cristo. Abre de Cristo. Abre los evangelhos, del amor de Cristo. E lo demás será consequência del poder del evangelho. Por isso, hermanos, nós não seremos desobedientes a la visão que Deus nos ha dado. Não seremos desobedientes a la visão. El apóstolo Pablo recebeu uma visão e ele disse em Hechos 26:19: não fui rebelde a la visão celestial. Por muitos anos eu fui missioneiro em Espanha, dizendo: Senhor, dai-nos uma visão, porque necessitamos alcançar as pessoas para Cristo. Porque eu que veni de Brasil, teníamos aí uma visão, teníamos uma estratégia. Pero quando cheguei aqui, percebi que esta estratégia que teníamos allí já não funcionava mais. Então pedimos: Senhor, dai-nos uma visão que seja eficaz em esta nação. E o Senhor nos ha dado, por isso não serei rebelde a la visão que Deus nos ha dado. Por isso eu quero te animar a abraçar esta visão e a deixar que Deus te use para cumprir su propósito. Permita ser instrumento em las manos de Deus, utilizado poderosamente por las manos de um Deus todo-poderoso. Bueno, veamos então, eu vou aqui solamente com 3 pontos.
Eu não sei quanto tempo tenho, mas se os chicos podem poner allí, melhor para mim ver aqui, ¿vale? El punto 1 diz que uma visão dada por Deus nos hace reconhecer a necessidade. Mira que Neemías reconheceu a condição de seu povo. Ele diz que o remanente estava mal, estava em afrenta, que o muro estava derribado e que suas portas estavam queimadas em el fuego. Isso está em Neemías 1:3. Ele reconhece a necessidade de seu povo. A situação aqui, hermanos, era clara. Não era grande aflição, vergonha, eles viviam em miséria. Agora nós perguntamos, como está Espanha? Qual é a situação atual de Espanha? De igual maneira, assim como lá em Jerusalém antiga, Espanha hoje vive uma crise de proteção espiritual. Nós temos em Espanha, dizem que são 55% da população católica. Agora te pergunto, de estes mais de 50%, quantos vão à igreja todos os domingos? Quantos de verdade praticam a fé católica? Muito poucos. ¿No? Además de ateus, agnósticos e indiferentes, são 40%. 40% de gente aqui em Espanha que diz não ter nenhuma religião. De evangélicos, solamente 2%. Aunque em los últimos 20, 30 anos ha melhorado bastante, aún é muito pouco. Há uma necessidade evidente e nós não podemos cerrar os olhos para esta necessidade. Não podemos ignorar. Mira, Espanha tem hambre e sede da palavra de Deus. A pergunta é quem será el Neemías que irá sair de sua comodidade para levar restauração a esta nação. Então, Neemías, quando tem uma visão, reconhece a necessidade de esta nação. A ver, vai cambiar. Em algum momento vai cambiar. Chicos, parou todo, cambia aí, que aqui não cambia mais nada. 2. A visão dada por Deus nos leva a sentir a carga. A sentir a carga. Então, o que hace Neemías aqui é sentir o duelo. Sentir a carga desta gente e de seu povo. Por que, hermanos, é importante sentir a carga, sentir o dolor desta gente? Passe, chicos. Porque senão nós não criamos uma identificação, não nos movemos. Então, a visão verdadeira, ela não somente toca a emoção, toca o coração. E quando toca o coração, nos mueve em direção a estas pessoas. Passe, por favor. Uma visão, então, dada por Deus, nos leva mais que ter uma boa intenção, nos leva a ter ação, a atuar. Vale muito pouco se eu digo a Pamela, te amo, meu carinho, eu te amo como eu te amo, mas não hago nada para expressar e demonstrar este amor. A Bíblia diz, que a fé sem obra é muerta. A verdadeira fé se materializa, produz obras. Agora, Neemías não quedou solamente em oração. Ele orou e atuou. Porque às vezes, vamos orar, pastor, vamos orar. Eu sei que necessitamos de orar. É o primeiro passo, mas não é o único passo. Não? Además de orar, necessitamos atuar. Passe, por favor, na próxima guia. Eu creio que é essa. Pode pôr ela toda, ela completa, ok? Tu pode dizer, pastor, como eu posso então ser parte? Não? Como eu posso desenvolver esta obra? Primeiro, participe ativamente de um pequeno grupo. Não? Participe ativamente. Todos, jovens, adolescentes, adultos, todos. Outra forma, abrindo tu hogar para receber um pequeno grupo. Outra forma, liderando um pequeno grupo. Outra forma, invitar pessoas a participar de um pequeno grupo. Para quê? Por quê? Pode passar, por favor. Porque a visão sem ação é só intenção. A visão sem ação é solamente intenção. Porque o PGM para nós não é um clube social, hermanos. É uma estratégia de cuidado, pastoreio e conquista de esta nação. Passe, por favor, a próxima. Às vezes, quando miramos a Espanha, alguns veem incredulidade,
outros vê dureza de coração, só escombros espirituais. Pero nós outros vemos hogares transformados. Nós outros vemos províncias restauradas e vemos uma multitud de pessoas alcançadas para Cristo. Passe, por favor, a próxima. Portanto, meu querido, o tempo de edificar começa com uma visão dada por Deus. Mira esta frase que está aqui. Deus já nos deu a visão. A necessidade é inegável. A carga já está em el coração. Eu não sei vosotros, pero eu caminho por las calles de Málaga e de Espanha e mi coração duele por la situação quando vejo os jovens de 14, 15 anos volvendo de um botellón. Quando vejo esta gente sem identidade pensando que é um animal, não? O projeto já está em andamento, já estamos caminhando há 3 anos em esta igreja. O tempo ha chegado para que te involucres. E pastor, por que o pastor está predicando isto em um culto de domingo e em um culto de Santa Cena? Primeiro, porque o culto de Santa Cena é um culto direcionado mais para os membros da igreja. Segundo, porque esta manhã é muito especial, porque é uma manhã onde nós vamos celebrar a multiplicação de um pequeno grupo. Vamos celebrar o nascimento de uma nova casa, de uma nova porta, de um novo hogar. De um novo hogar. E nós queremos fazer isto em cada rincão da cidade de Málaga. Además, eu quero que cada um de vosotros tenha a oportunidade para desarrollar o dom que Deus te ha dado. Desperta. Assim como Pablo falou a Timoteo, desperta o dom que há em ti, que has recebido del Senhor. Desperta. O Senhor quer te usar poderosamente. Então, é tempo de edificar. E isso para nós não é solamente um lema. Para nós é um chamado. O Senhor te chama esta manhã. Escute, eu estou falando com pessoas que receberam do Senhor uma visão. Receberam do Senhor dones. Receberam do Senhor chamamento e estão parados. Porque em tu país, você evangelizava, predicava, hacía as coisas, pero Europa te enfriou. Pero esta manhã o Senhor te chama. Que não seja necessário o Senhor te chamar por tu nome, porque Ele conhece tu nome. Ha chegado o momento de uma grande cosecha em esta nação, e eu não quero ser desobediente à visão. Então, eu quero te invitar a levantar esta manhã e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.